Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Stock Análises, o programa focado no mercado internacional de ações. E aí, Arthur, como é que vai essa força? Fala, André, por aqui cheio de energia. Até porque a ação dessa semana é a Tesla, essa empresa que vem revolucionando aí o mercado de veículos elétricos. É isso aí. E para começar, a gente preparou um clipe sobre a Tesla. Vamos assistir? Bora! A Tesla é uma empresa automotiva e de armazenamento de energia fundada em 2003 pelos engenheiros Marty Eberhard e Mark Tarpenning. Logo no ano seguinte, a companhia recebeu um investimento robusto de Elon Musk, que passou a ser reconhecido como um dos cofundadores e ocupar o cargo de CEO. Apesar da atuação da companhia ser direcionada para a fabricação e distribuição de veículos elétricos, ela também atua em projetos de sustentabilidade como geração e armazenamento de energia solar, comercialização de componentes elétricos e baterias industriais de lítio. As principais linhas de veículos são o Model X, o Modelo 3 e o Modelo Y, além do primeiro caminhão elétrico chamado de Semi e a picape Cybertruck. Atualmente, a Tesla encabeça uma mudança revolucionária na indústria automobilística, apostando em seu sistema avançado de assistência ao motorista, chamado Autopilot. No entanto, ainda há desafios a serem superados, como aperfeiçoar a detecção de objetos, lidar com as condições complexas e garantir uma resposta segura em todas as situações de trânsito. O fato é que o empenho da Tesla em desenvolver novas tecnologias está transformando a forma como nos deslocamos, oferecendo maior segurança, sustentabilidade e conveniência. O nome da empresa é uma homenagem ao inventor e engenheiro eletricista Nikola Tesla. Em 2018, a Tesla, em parceria com a SpaceX, enviaram o veículo Tesla Roadster para o espaço, mais precisamente para a órbita de Marte. Ao contrário de grande parte dos veículos elétricos, as baterias dos carros da Tesla são bastante pequenas e se assemelham às pilhas AA. No caminhão Semi, ao contrário do que é habitual, o condutor fica em uma posição central para ter uma visão mais completa da estrada, tendo do lado esquerdo e do lado direito monitores de 15 polegadas que transmitem as imagens captadas por câmeras retrovisoras laterais. Lançado por uma equipe conjunta da Tesla e da SpaceX, o Hyperloop é um tubo através do qual se pode viajar sem resistência do ar ou atrito, permitindo o transporte de pessoas ou objetos de forma eficiente em alta velocidade. A Tesla pisa fundo em direção ao futuro, ciente que seu principal desafio é a redução de uso de combustíveis fósseis. É isso aí, esse aí foi o clipe da Tesla. E Arthur, eu queria te perguntar uma coisa, a Tesla não faz somente carros elétricos, né? Como é que funciona isso? É verdade, André. A Tesla hoje tem 85% da receita dela vinda de veículos elétricos. Além disso, ela tem receitas de serviço e receitas de produtos ligados à eletricidade, por exemplo, como placas solares, etc. e tal. Mas o principal são os veículos elétricos, que representam 85% da sua receita. Agora, Arthur, o que você acha da Tesla como consumidor? Assim, você compraria um carro elétrico? André, eu acho que tem uma coisa muito interessante no veículo elétrico, né, que é a questão do desperdício de energia, né? Por exemplo, um veículo a combustão, a gente acaba gastando... Primeiro, o veículo a combustão, ela gasta uma parte significativa da energia, se perde através de calor, né? E outra que a gente perde também nas frenagens, né? Eu acho que a grande vantagem do veículo elétrico é isso, né? Você reaproveita a energia desperdiçada na frenagem e é um motor muito mais eficiente, né? Você tem um torque, 100% do torque em qualquer rotação, né? Diferente de um veículo a combustão que tem a rotação ideal, então você fala que o carro tem um determinado torque numa determinada rotação, então se você está com uma marcha alta, um giro baixo, você não vai ter aquele mesmo torque, né? E no elétrico esse torque é sempre instantâneo. Então, assim, por um lado eu acho ele muito interessante. Eu acho que tem duas grandes questões, né? Uma é o abastecimento, né? Que ainda é uma coisa demorada, tem poucos pontos. E a outra questão é o armazenamento, né? A bateria ainda representa um valor significativo do veículo, né? Então, assim, é uma coisa que imagino que hoje você tem garantias aí em torno de 8 anos para a bateria, mas e aí depois de 8 anos essa bateria não tiver boa? Quanto você gasta na troca? Eu sei que hoje eles vêm trabalhando para diminuir isso, né? Então você consegue trocar
só os setores defeituosos, mas ainda assim a bateria representa uma parte muito significativa do valor do automóvel, né? Ainda tem muitas questões polêmicas que envolvem essa questão do carro elétrico. A gente até separou uma notícia sobre essa questão que você falou, de ter poucos lugares para abastecer, né, e a autonomia desses carros. Inclusive, essa notícia fala que os americanos estão um pouco, vamos dizer assim, chateados, um pouco descontentes com isso, mas eu acho que é como o começo de qualquer tecnologia, né? Ela tem que ser explorada e estudada para melhorar isso aí. Agora, Arthur, eu tinha na minha cabeça que existiam poucos produtores de carro elétrico. Inclusive, eu só conhecia a Tesla, mas parece que não, né? Parece que o mercado já está se expandindo. Sim, sim. A gente tem duas pontas diferentes, né? Você tem os fabricantes chineses que estão invadindo, produzindo carros elétricos, daí para citar a BYD e a GWM, entre outras, mas eu diria que essas são as duas maiores. E você tem as grandes indústrias, né? O que é de se esperar, né? Eu acho que imaginar que Toyota, Chevrolet ou General Motors nos Estados Unidos, né? BMW, Mercedes, Audi ficariam paradas assistindo a Tesla dominar o mercado seria muita ilusão, né? Enfim, essas empresas vêm investindo em veículos elétricos e vêm também tomando um pouco do mercado da Tesla. Mas eu diria que hoje quem toma mais o mercado da Tesla são os fabricantes chineses, que estão com um preço bastante competitivo, até frente aos veículos a combustão, e então são, em geral, significativamente mais baratos que o da Tesla. Inclusive, a gente trouxe uma notícia sobre isso, olha só. BYD supera a Tesla como maior empresa de carros elétricos do mundo. A empresa chinesa BYD registrou um aumento de 62% nas vendas globais em 2023 e superou a Tesla como a maior empresa de carros elétricos do mundo. A empresa chinesa vendeu 525.409 veículos elétricos à bateria durante o último trimestre de 2023. Já a Tesla entregou 484.507, que também é um recorde durante o período. Já ao longo do ano, a Tesla superou a BYD, vendendo 1,8 milhões de carros elétricos, contra 1,50 milhões da concorrente. Mas isso significa que a vantagem da Tesla sobre sua rival chinesa, de cerca de 230 mil unidades em 23, foi significativamente menor do que os 400 mil unidades registradas em 2022. Quer falar um pouco sobre essa notícia? Tem uma coisa interessante, a título de curiosidade, né? Alguns anos atrás, perguntaram para o Elon Musk sobre a BYD, ele deu risada, disse que jamais passaria a Tesla, né? A gente está vendo o que está ocorrendo, né? Mas eu acho que é isso, né? Existe uma tendência de outras empresas, sejam novas como a BYD, né? Pelo menos novas para nós, né? Não sei dizer há quanto tempo a BYD existe como empresa automobilística, né? Mas para nós brasileiros ela é uma empresa nova, né? E também das grandes montadoras aí se movimentarem. A Tesla hoje ela tem no mercado americano 4% da produção de veículos, né? Na Europa tem 3% e na China próximo de 3%, entre 2% e 3%. Os veículos elétricos hoje representam 4,6% do total de veículos produzidos, né? Então, assim, eles vêm crescendo ano a ano e é provável, é possível que esse número continue aumentando significativamente. Então, assim, eu entendo que existe uma avenida de crescimento significativa para a Tesla, que é o aumento desse mercado, né? Por outro lado, assim, a Tesla já é precificada como uma montadora grande, né? Se você compara o valor de mercado da Tesla com a Tesla é maior. E a Toyota produz muito mais veículos que a Tesla, né? Então, assim, eu entendo que a Tesla já está precificada, e a gente vai falar um pouco para frente, vocês vão ver um vídeo sobre isso, sobre análise fundamentalista, como uma grande montadora, ainda não sendo uma montadora desse porte. Já é uma montadora expressiva, né? Assim, não é mais uma aposta de que os carros elétricos da Tesla vão dar certo, eles já dão certo, já dominam uma parte significativa do mercado, mas ela está precificada como a maior montadora hoje, né? Então, acho que esticou demais. Eu a esse preço, eu acho que esperaria um bom retorno para poder entrar na Tesla. E você me falou outro dia que você preferia sempre estar investindo em ações de empresas que estão em crescimento. Explica um pouco como é que funciona isso para você. Assim, né? Assim, a gente procura, em geral, uma ação que tenha um potencial de crescimento significativo, né? Por um preço bom. Então, assim, a Tesla eu entendo que ela tem um potencial de crescimento significativo, mas não um preço bom. Porque o que acontece, né? O crescimento é exponencial, né?
Então, quando você pega uma empresa que cresce 15% ao ano, e você tirar aí uma janela de 10 anos, ela cresceu 4 vezes, né? Ela multiplicou por 4 o seu tamanho. Então, às vezes, vale mais você pagar um pouco mais. Então, uma empresa que está um pouco menos descontada, mas você tem um potencial de crescimento maior do que uma empresa que está mais descontada, mas ela está 20 anos ali no mesmo lugar, né? Que ela não cresce. Então, vou até fazer um exemplo. Né? Você pega uma Kodak lá atrás e fala assim, a Kodak está lá 20 anos vendendo filme fotográfico, né? E não aumenta a sua produção, etc e tal. E aconteceu o que todo mundo sabe, né? Entrou as câmeras digitais e ela ficou de fora do mercado, né? Do que uma empresa que está apostando em novas tecnologias, que está crescendo, que se você vê ano a ano que ela tem um crescimento no seu lucro, né? Então, quando você pega uma janela de tempo um pouco mais extensa, aí você vê que valeu a pena pagar um pouco mais caro por ela. Mas o ideal é você pagar um preço justo, né? Pode não ser barato, mas pelo menos um preço justo e ter um potencial de crescimento significativo aí. Muito bom. Vamos falar sobre a análise, então, da Tesla? Você preparou um vídeo para a gente, é isso? Exatamente. Então vamos assistir. Vamos lá? A Tesla é negociada na Nasdaq com o ticker TSLA. Para comprar no Brasil, se utiliza a BDR, né, a TSLA 34. A Tesla hoje é cotada a 175 dólares. No último ano ela não se valorizou, teve uma valorização mínima de 0,5%, e no último mês vem derretendo, perdeu 13,5% do seu valor de mercado, né? Por outro lado, se você pensar que quem comprou a Tesla há 5 anos atrás, né, pagou 19 dólares e 33, então vamos fazer aqui uma compra hipotética de 10 mil dólares de ação da Tesla, né? Dividida 19,33, essa pessoa teria adquirido 517 ações da Tesla, que no valor de hoje, 175 dólares com 35 centavos, daria 90 mil dólares. Essa pessoa teria 90 mil dólares aí, sobre 10 mil, uma valorização de 9 vezes. Muito bom, né? Seguindo aí na nossa análise, nos indicadores aí de valuation, né, a gente vê que eles estão todos esticados, né? A Tesla tem um PL que a gente considera ruim, né, de 37,24, um EV/EBITDA de 36,13, o PVP também é esticado de quase 9. Ela tem indo aí para o endividamento, né? Endividamento, ela não tem dívida, né? É caixa líquido, dívida líquida sobre EBITDA aqui, né? O EBIT aqui, ambos negativo, a margem líquida boa, né? De 15,5, um ROI, aí o que a gente considera próximo ao excelente, né? De 24%, e ela não tem o KGE do lucro, né? Porque ela não dá lucro há 5 anos, né? Mas ela tem um crescimento de receitas muito significativo. Se a gente puxar aqui ano a ano, né? Você vê aí de mais de 100%, hoje 35%. Então, certamente isso vai dar também, daqui a alguns anos, um crescimento de lucros muito significativo. Quando a gente puxa aqui, né, a gente vê que até 2020, até 2019, né, a Tesla operava com prejuízo. 2020 ela começa a reverter esse prejuízo, tem um lucro aí de 721 milhões, e hoje tem um lucro de, hoje não, é 2021 o último dado aqui, de meio bilhão. 5 bilhões e 519 milhões, de 5 bilhões e 519 milhões de dólares. Então, ou seja, ela reverte aí o prejuízo e já vai para um lucro muito bom. Ela hoje tem um valor de mercado de $500 bilhão. É uma empresa, é um monstro. Aí eu lembro que a última vez que eu vi uma comparação, ela tinha um valor de mercado muito próximo da Toyota, né? O que eu considero bastante esticado, né? A Tesla, ainda que venha revolucionando o mercado, ainda tem que mostrar lucro, aumentar a produção, enfim, consolidar no mercado. Ainda falta essa segurança para a gente poder investir em Tesla com um pouco mais de segurança. Basicamente é isso. A gente gosta da empresa, mas a gente considera ainda um setor bastante incipiente, a empresa incipiente. Então a gente tem um pouco de pé atrás com o valor que ela está hoje, né? Ainda que ela já tenha recuado, mas a gente preferia
adquirir num valor mais baixo. Muito bem, essa daí foi a análise de Tesla, um pouco esticado realmente, como você falou, Arthur. Agora, você preparou um outro vídeo para a gente, é isso? É um vídeo comparativo? Como é que funciona? Exato, André. Até para mostrar para vocês aí essa funcionalidade, né, que tem no Status Invest. Tem outras fontes também, né, Investidor 10, outros sites desse tipo também tem, que é muito interessante você poder comparar pares, né, empresas do mesmo setor. E daí eu fiz uma comparação com a Toyota e com a General Motors, né? Você vê que, por exemplo, o PL da Tesla é muito superior ao da Chevrolet, da GM, na verdade, né? E da Toyota, PVP também. Aliás, a gente vê a GM negociando abaixo do valor patrimonial, 0,71, Toyota 1,57 e a Tesla batendo nos 9. Valor da firma sobre EBITDA 36 contra 6 da GM. Não temos aqui o da Toyota. A margem líquida da Tesla, por outro lado, é muito maior. A dívida líquida, a dívida da Toyota, da Tesla, é inferior à GM e Toyota, né? Inferior não, a da Tesla é caixa líquido, né? Enquanto GM e Toyota tem algum, né? Ou a GM tem 1,48 sobre o patrimônio líquido e a Toyota 0,29. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? É muito superior da Tesla. E o crescimento das receitas, né? A gente vê que GM e Toyota vêm muito estáveis, né? 4% de crescimento para a GM, perda de 4% da Toyota, né? E a Tesla aí crescendo a receita e não o lucro, né? Em 35%, né? Um valor bastante acentuado. Por outro lado, se a gente pegar aqui e fizer uma compra hipotética aí desde 2014, né? Que foi quando houve o IPO da Tesla, a Tesla teria valorizado 1.100%, ou seja, 12 vezes. A Toyota 151, então uma vez e meia, né? E a GM 41%. Arthur, achei bastante interessante essa sua comparação. E você em casa não deixe de seguir o nosso canal, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Esse programa também pode ser ouvido no Spotify. E Arthur, depois disso tudo, como é que ficou a nota da Tesla? A Tesla levou um 5, André. Olha aí, então ela ficou na média, né? Nota 5 para a Tesla. E o Stock Analysis vai ficando por aqui. No próximo episódio, a gente vai falar sobre uma empresa que eu adoro. Sabe qual que é, Arthur? É uma empresa que nós adoramos, que eu também adoro. É a Google. Exatamente, vamos falar sobre Google. Então, esperamos você no próximo programa. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.